Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. É maravilhoso estar aqui mais uma vez, com a incumbência e a responsabilidade de ser mensageiro do Mestre. Que responsabilidade, queridos. Aí a gente respira, pede a ajuda do céu, né? E vai em frente, entregar a palavra do Senhor. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Pastor Carlos leu alguns versículos do capítulo 12. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Do 1 ao 5. Ou melhor, do 1 ao 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, ele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Amém? Glória a Deus. Pai, eis aqui a tua palavra. A palavra que o Senhor confiou à minha vida nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar à tua igreja. A mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração e me confiou para entregar à tua noiva. Aquela que está se preparando para as bodas do Cordeiro. Aquela que tem limpado, Senhor Deus, as suas vestes no sangue de Cristo Jesus. E que a cada dia tem ansiado pela sua vinda, que a cada dia, Senhor Deus, tem esperado e buscado agradar ao noivo, buscado, Senhor Deus, estar madura para receber e ser chamada por Ti naquele grande dia. Por isso, Senhor, é uma grande responsabilidade estar aqui neste altar e ministrar a mensagem que o Senhor trouxe. Porque quando subimos aqui, não ministramos a qualquer pessoa, não ministramos a qualquer lugar. Subimos aqui neste púlpito, Senhor, para entregar a mensagem do amado à sua amada noiva. Ah, Senhor, e essa mensagem, Pai, não pode ter nada de mim, somente aquilo que o Senhor decidiu falar. Então eu peço nessa noite, Pai, e eu me coloco diante de Ti, me esvazio de mim mesma, para Te pedir, ó Pai, que eu seja, Pai amado, conduzida pelo Teu Espírito, pelo amigo do noivo. Que o Teu Espírito fale nessa noite com a Tua igreja. Que o Teu Espírito fale nessa noite com a Tua noiva. Me coloco disponível para ser um canal do Teu fluir. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O salto é só para subir, tá, queridos? Depois a gente tira e fica à vontade. Amém?
Quando o pastor anunciou essa mensagem, eu estava de escala na portaria. E aí o Senhor, naquele mesmo instante, falou algo no meu coração. E Ele me disse: dores, algumas dores têm causa, outras têm propósito. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Causa e propósito. E o tema é: conhecendo a causa para curar a dor. A palavra que nós lemos é uma palavra que é bastante conhecida. E ela vai falar de um episódio em que Jesus, o nosso noivo, o nosso amado, ele está numa cidade distante de Betânia 4 dias. Demorava-se 4 dias para chegar, ou melhor, demorava-se 2 dias para chegar em Betânia, de onde Jesus estava. E Jesus, ele está ali naquela cidade juntamente com os seus discípulos por uma causa. Porque ele havia sido confrontado, ele havia sido... pessoas haviam se levantado contra ele, contra os seus discípulos, na cidade de Betânia, ali em Judeia. E ele se levanta com os seus discípulos e vai para outro lugar, porque Jesus sabia que em algum momento ele precisava se entregar, ele precisava ir à cruz, mas aquele momento ainda não tinha chegado. Então, enquanto o momento não chegava, todas as vezes que alguém se levantava para prender Jesus, ele se retirava. E assim aconteceu. Ele havia se retirado de Betânia, na região da Judéia. E aí ele está ali com os seus discípulos, e nós sabemos que em Betânia havia uma casa que era especial para Jesus. E era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Era uma família que Jesus amava, era uma família que Jesus costumava estar presente, era uma família que tinha relacionamento à mesa, era uma família que tinha comunhão com o Filho, e tendo comunhão com o Filho, se tem comunhão com o Pai, então aquela família estava acostumada a receber Jesus em sua casa. Lucas, ele vai mencionar o episódio em que Maria está sentada aos pés de Jesus em sua casa. Marta está nos afazeres e Marta vai confrontar Jesus, porque Maria está assentada enquanto aprende de Jesus. Então era uma casa que tinha intimidade com o Filho. Era uma casa que tinha comunhão com o Filho. Era uma casa que amava o Filho e também era amada por Ele. Essa era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E aí nós chegamos no capítulo 11 de João. E vai dizer que Jesus, ele está fora de Betânia. E Lázaro, que é nada mais, nada menos do que o amigo de Jesus, é acometido por uma enfermidade. É uma dor física. Ele é acometido de uma enfermidade. Aqui ninguém fala qual era a causa dessa enfermidade. Se era vamos dizer, uma pneumonia, uma febre. O que aconteceu com Lázaro nós não sabemos. Mas a notícia chega até Jesus. Marta e Maria, elas enviam um mensageiro até Jesus, porque elas entendem que Lázaro é amigo, Lázaro é amado, e elas conhecem que se Jesus é aquele que pode salvar, é aquele que pode curar, eu não vou chamar um médico, eu vou chamar o meu amigo. E aí Marta e Maria, preocupadas porque se Lázaro morre, quem irá sustentar aquela casa? Quem irá cuidar daquela casa? Quem irá protegê-las? Quem irá trazer o sustento diário para a casa de Marta e para a casa de Maria? Então Marta e Maria têm uma preocupação no seu coração. Marta e Maria têm uma dor no seu coração. E a causa dessa dor é a enfermidade de Lázaro.
E aí, observando, vivendo essa dor, Marta e Maria sabem aquele que pode curar a dor física de Lázaro e a dor do sentimento delas de ver o seu irmão enfermo. E aí, imediatamente, elas enviam um mensageiro até Jesus. E elas não mandam dizer assim, avisa para Jesus que Lázaro, o irmão da Maria, o irmão da Marta, está enfermo. Não. Elas conhecem que Jesus tem um sentimento por aquela família. E aí elas falam, olha, chega lá e fala, Lázaro, o teu amigo, aquele que você ama, ele está enfermo. Ele está precisando de ajuda. Ele está precisando da cura que só você pode dar. A cura que só o Senhor pode liberar. O Senhor dos milagres, o Deus dos sinais, o Emanuel, aquele que esteve conosco tantas vezes, o seu amigo, aquele que você tanto ama, ele foi acometido por uma enfermidade. E a esperança de Marta e de Maria é que imediatamente Jesus se levante, pegue o mensageiro e diga para ele, vamos até lá. Vamos agora. Vamos, porque eu não posso permitir que essa família que eu tanto amo passe por alguma dor. Eu não posso permitir que essas duas mulheres passem por essa situação que vai ser tão difícil para elas suportar. Marta e Maria têm essa expectativa. Ele vai impedir que a dor maior chegue na nossa casa. Mas a expectativa do mestre não é cobrir a nossa expectativa. A expectativa do mestre, muitas das vezes, não é nos impedir de sentir a dor. Mas a expectativa do mestre, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, é cumprir o propósito do Pai para aquela casa. Então, Lázaro está enfermo. Marta e Maria mandam chamar Jesus. E Jesus dá apenas uma resposta. Essa enfermidade não é para a morte. Mas ela tem um propósito. A dor de Marta e Maria tem uma causa. Lázaro está enfermo. Mas a enfermidade de Lázaro tem um propósito. Glorificar o nome do Senhor. E fazer com que o Filho seja conhecido na terra. Quando Jesus ouve, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E o propósito é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o que o Senhor falou no meu coração a respeito de causa e propósito. Causa é aquilo que te faz sentir a dor. É aquilo que faz com que alguém fique enfermo, que alguém esteja triste, que alguém esteja chateado, que alguém esteja aborrecido. Então, a causa é aquilo que te fez sentir a dor que você está sentindo aí no seu lugar. Mas o propósito é onde essa dor vai te levar. Propósito é, eu estou sentindo uma dor, mas essa dor precisa me levar a algum lugar. Essa dor precisa me dar um destino. Quando você entende qual é o propósito da sua dor, quando você entende que aquilo que você está passando ou está sentindo tem um propósito, a sua visão, ela muda. O seu sentimento
sentimento, ele muda. E aí o Senhor, o Espírito Santo, ele foi me trazendo à memória alguns personagens bíblicos que passaram por dores na sua vida. Alguns deles conseguiram tirar um propósito da sua dor. E o Senhor me leva até Ana. Ana, nós conhecemos essa palavra e ela está lá no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. E Ana, ela tem uma dor profunda dentro do seu ser. E aí a gente, muitas das vezes, entende que a dor de Ana era porque ela não podia gerar. Mas a verdade é que a maior dor de Ana não era apenas porque ela não podia gerar, mas porque Penina gerava e ela não. Talvez, se Ana não gerasse e Penina também não gerasse, estava tudo bem. Estava tudo tranquilo na casa de Eucana. Porque uma não gera, a outra também não gera, então não tem conflito, não tem dor. Mas havia um propósito do céu estabelecido para aquela casa. E quando se tem um propósito estabelecido para minha e para a tua casa, muitas das vezes o céu vai nos proporcionar dores. E é por isso que Ana não gera, mas Penina gera muito. Penina gera várias vezes. Mas Ana está apegada à causa da sua dor. Ana olha para Penina e a palavra do Senhor vai dizer que de ano em ano eles sobem até o templo em Jerusalém. Eucana dá oferta dupla pela vida de Ana, mas Ana só faz uma coisa: chora. Não come, jejua o tempo todo e chora, e chora, e chora. Porque ela olha para Penina. Penina está gerando e ela não. Penina está gerando, mas ela é estéril. E enquanto nós não encontramos um propósito para a dor que nós estamos sentindo, nós ficamos apegadas àquela dor. Enquanto a gente não encontra um propósito e nós estamos apegados à causa, ao que nos fez chegar àquele momento, a que nos fez chegar a sentir aquela dor, a única coisa que a gente faz é se vitimizar por aquilo que está acontecendo na nossa vida. E era isso que Ana fazia. Ana olhava para Penina e se vitimizava. Ana olhava para Penina e dizia: ela pode gerar e eu não. E a única coisa que eu posso fazer é chorar. Então Ana, ela está apegada à causa da sua dor. E ela pode dizer: não, a minha dor tem uma causa. A minha dor tem um sentido. A minha dor tem uma razão. Eu tenho razão de estar me sentindo assim. Eu tenho razão de estar amarga. Eu tenho razão de não ter alegria na minha vida. Sabe por quê? Porque tem alguém do meu lado que está gerando. Tem alguém do meu lado que está fazendo. Tem alguém do meu lado que está acontecendo. Mas a minha vida está paralisada. A minha vida não anda para frente. A minha vida parece que não tem um futuro. A minha vida parece que está seca. Eu olho ao meu redor. O meu marido tem a alegria de ter filhos de outra, mas eu não consigo gerar. Até que um dia, Ana entra no templo. E ela faz a oração mais sincera da sua vida. Talvez naquele dia, Ana tenha pensado:
Não adianta falar para Eucana, porque ele já disse para mim: ei, eu sou melhor que 10 filhos para você. Se satisfaça comigo. Ei, se alegre em mim. Se alegre em ter um marido que oferta duplamente pela tua vida. E não era isso que Ana queria ouvir. Mas Ana, nesse dia, decide dobrar os seus joelhos no templo e derramar o seu coração, a sua alma, a sua amargura no altar. E quando Ana se derrama, e eu creio que nesse dia Ana falou tudo que estava entalado no seu coração. Eu creio que nesse dia Ana dobrou o seu joelho e disse: Senhor, a minha vida não vai para frente. Eu estou vendo quem está do meu lado gerar. Eu estou vendo quem está do meu lado caminhar. Mas a minha vida não tem sentido. E aí quando Ana derrama o seu coração no altar, o coração de Ana encontra o propósito do céu para a sua vida. O coração de Ana encontra o coração do Senhor. E a partir daquele momento, a dor de Ana não tem apenas uma causa, mas ela passa a ter um propósito: gerar para o céu, gerar para Deus, gerar não para ela, mas gerar para entregar, gerar e consagrar a Deus. Então Ana está tirando os olhos de si e está colocando os seus olhos no céu. Isso é dar propósito à minha e à sua dor. E foi isso que Ana fez. Quando Ana entende que ela pode transformar a causa da sua dor em um propósito, ela começa a ser curada. Ela começa a ser transformada. A sua realidade começa a ser mudada. A sua casa começa a ser restaurada. A sua família começa a ser vivificada. O seu casamento começa a ter um sentido. E aí Ana se levanta daquele lugar, quando o seu coração se encontra com o coração do Pai. A sua vida é transformada. Ana desce do templo, chega em casa, se encontra com o seu marido. Eles têm o seu momento de intimidade. E a palavra do Senhor diz que Ana gera. Ana gera, porque ela faz um voto com o céu e diz para ele: maior do que a causa da minha dor é o teu propósito. Maior do que a minha dor é aquilo que eu posso fazer com ela quando o meu coração se encontra com o coração do meu Pai. Então Ana deixa de ser vítima da sua dor e passa a dar para ela um propósito. Ruth é mais uma que deu sentido à sua dor. Ruth foi encontrada pela família de Noemi. Casa com um dos seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que o marido de Noemi morre. Os filhos de Noemi morrem por causa da desobediência do marido de Noemi. E Ruth não tem nada a ver com aquela situação. Ruth não desobedeceu. Ruth sequer conhecia as leis do Senhor. Ruth não tinha nada a ver com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao olhar para a vida de Noemi, ao conhecer o Deus de Noemi, ao invés de se tornar uma mulher amarga e dizer: vai você e volta para lá, para a sua terra, porque você não deveria nem ter vindo aqui. Ruth encontra um propósito para a sua dor e diz: eu vou cuidar de Noemi. Eu vou cuidar da minha sogra. E a partir de hoje, o Deus dela é o meu Deus. A terra dela é a minha terra. A casa dela é a minha casa. Então, a partir daquele momento, a vida de Ruth tem sentido no Senhor.
Queridos, tem um outro texto que eu amo, que é o texto do Evangelho de Lucas, que fala de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel, eles tinham uma dor dentro de si, porque eles também não podiam gerar. Mas quando Lucas escreve sobre eles, Lucas dá um grande testemunho a respeito da vida de Zacarias e Isabel. Quando vai escrever sobre eles, Lucas começa a dizer: havia no tempo de Herodes, e Herodes era o rei daquela cidade, e Herodes era um rei muito mau. Os sacerdotes daquele tempo eram sacerdotes que não estavam glorificando ao nome do Senhor, que não viviam corretamente diante do Senhor. Mas Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele começa no primeiro capítulo dando testemunho da casa de Zacarias e Isabel. E aí ele começa dizendo: havia um sacerdote no tempo de Herodes, e esse homem era justo, esse homem era temente, esse homem era um servo do Senhor que seguia a sua lei. Mas no versículo abaixo ele diz: porém ele e a sua mulher também não podiam gerar. E diz também a palavra do Senhor que eles eram avançados em idade. Porém, mesmo com toda a sua dor, mesmo com toda a sua dificuldade, mesmo com toda a sua frustração, eles não deixaram de servir ao Senhor. Eles não deixaram de ser íntegros. Eles não deixaram de ser justos. Porque a nossa dor não pode nos tirar do verdadeiro propósito, que é servir a Deus, além das circunstâncias. Existem dores, queridos, que nós vivemos, que nós passamos na nossa vida, que muitas das vezes a gente não entende o sentido dessa dor. Há perdas que nós passamos na nossa vida. Há dores que parece que vão nos sufocar, que vão nos fazer sucumbir. E a gente muitas das vezes fica anos sem entender o que é que está acontecendo. Por que é que eu estou passando por isso? E assim deveria ser a vida de Zacarias e Isabel, homem e mulher íntegros diante do Senhor, mas não geravam, não tinham filhos. E naquela época, uma família que não gerava, queridos, era algo vergonhoso. Mas essa dor poderia até ter uma causa. Isabel poderia até pensar: a causa de não gerar é porque eu sou estéril. Mas ela não sabia que a vida dela não tinha apenas uma causa, mas tinha também um propósito do céu estabelecido para aquela família, que era gerar João Batista, um homem que foi o precursor do Senhor na terra. Mas eles entenderam que mesmo sem filhos, mesmo em meio à dor, eles precisavam continuar servindo ao Senhor. Precisavam continuar adorando ao Senhor. Precisavam continuar trabalhando para o Senhor, ministrando ao Senhor, porque a minha dor, seja ela eu conhecendo a causa ou não, não pode me tirar do verdadeiro propósito, que é servir ao Deus dos céus. Queridos, às vezes a gente quer buscar na terra resposta daquilo que nós estamos sentindo ou passando. Muitas das vezes a gente quer procurar em nós a causa. A palavra do Senhor fala a respeito de um homem que era cego de nascença. E um dia Jesus e seus discípulos estão passando. E a palavra do Senhor diz que Jesus viu aquele homem assentado, mendigando.
E os seus discípulos olham para Jesus e perguntam: por que é que ele está assim? Qual é a causa? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E às vezes, queridos, alguém pode estar olhando para mim e para a sua vida e tentando discernir carnalmente, fisicamente, o motivo do qual nós estamos passando por alguma situação difícil. Mas Jesus olha para eles e diz: nem os pais e nem ele. Mas isso é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. É para que se manifeste a glória do Pai. É para que o nome do Senhor seja conhecido. É para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós temos entrado por essas portas todos os dias de culto. Temos vivido uma vida de homens e mulheres que se dizem de Deus, mas não queremos sofrer dores para glorificar o nome dele. Quando alguma dor chega à nossa casa, quando alguma dor chega à nossa família, nós prontamente queremos saber a causa para nos livrarmos daquela dor. Quando o Senhor está nos dizendo nessa noite: não tente procurar causas para a sua dor, ache um propósito para ela. Ache e encontre em mim o propósito da dor que você tem sentido. Porque enquanto nós estamos apegados à nossa dor, enquanto nós estamos nos vitimizando por ela, nós estamos paralisados. A causa da nossa dor, ela tem o poder de nos paralisar. Ela tem o poder de dizer não para nós. Ela tem o poder de dizer que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós fomos esquecidos pelo nosso Deus. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, a palavra do Senhor vai dizer, logo nos versículos abaixo que nós lemos, que Lázaro, Marta e Maria eram amados por Jesus. Mas Jesus não se levanta imediatamente para curar aquela dor. E aí, queridos, quando isso acontece na minha e na sua vida, tudo que a gente pensa é: o céu se esqueceu de mim. Eu não sou amada por ele. Jesus me rejeitou. Jesus ama o meu irmão, porque a vida do meu irmão está a 1000 por hora, mas a minha está paralisada. O céu se esqueceu de mim. Não tem um propósito do céu na minha vida. Eu não consigo olhar para Deus e achar nele um sentido para a minha vida. Porque as nossas dores, muitas das vezes, têm o poder de nos paralisar. Mas o Senhor não quer que a gente fique paralisado na dor. O Senhor quer que nós encontremos um propósito para ela, para que Ele possa nos levar além, para que Ele possa nos levar ao destino que Ele preparou para mim e para você. E assim foi na vida de Zacarias e Isabel. Até o dia que Zacarias entra no templo para ministrar. Zacarias, ele entra no templo para acender o incenso da oração. E um anjo aparece para ele e diz: você e sua esposa terão um filho. E ele tem um nome. O nome dele é João. A minha e a sua dor tem um nome. A minha e a sua dor tem um propósito. E o propósito de Deus para a vida de Zacarias e Isabel era fazê-los gerar um profeta. Era fazê-los gerar alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Querido, você precisa começar a perguntar para o Senhor nessa noite: qual é o nome da minha dor?
Qual é o nome? Qual é o propósito dessa dor que eu venho sentindo no meu coração, na minha alma? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, quando João é apresentado no templo e perguntam para Zacarias qual é o nome dele, porque a regra era colocar o nome do pai ou alguém da família. Mas ele diz, o nome dele será João. E todos ficam se perguntando, mas por quê? Porque foi assim que o céu determinou. Foi assim que o céu chamou a minha dor enquanto eu não podia gerar. Enquanto a minha dor era tamanha dentro de mim, o céu estava dando um nome e um propósito para ela. O céu estava dando um nome e um sentido para ela, ainda que para o mundo não faça sentido. Ainda que para aqueles que estavam ao redor, o nome João não fazia sentido para aquela casa. O nome João não fazia sentido para aquela família. Mas o céu já tinha dado destino para aquela casa. O céu já tinha dado propósito para aquela casa. O céu já tinha determinado, é João. É João. É João, e ele será grande, ele será profeta. Zacarias já tinha recebido o destino de João, mas o povo se perguntava, quem será este menino? O que será deste menino? Quem será ele? O que será que ele vai fazer? O que será que vai acontecer? Será que você, sentado aí no seu lugar nessa noite, começa a se perguntar, Senhor, o que será do meu João? Qual é o propósito do meu João? O que é que o céu quer fazer através do João que eu estou gerando por causa da minha dor? Não é apenas uma causa, queridos. O céu estabeleceu um propósito. O céu estabeleceu um propósito. O céu estabeleceu um sentido. O céu estabeleceu um tempo determinado. Porque se Isabel gera antes, se Zacarias gera antes, seria apenas um filho. Mas quando o propósito ele vem no tempo do Senhor, ele tem nome, ele tem destino, ele tem propósito. O céu estabelece. Quando você coloca a sua dor na mão do Senhor, mesmo não entendendo o porquê, o céu ele começa a dar nome, destino, propósito, tempo e determinar todas as coisas para a sua vida. A palavra do Senhor diz, e eu já vou voltar para o texto de Lázaro, que Paulo, e eu quero dizer aqui o que o Senhor falou no meu coração na tarde desse dia. Existem dores que têm propósitos. Existem dores que têm causas, mas existem dores que têm causas, têm propósitos, mas elas não serão curadas. Elas não serão curadas, porque o propósito dela é te fazer aprender que a graça de Deus te basta. Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele começa dizendo e falando de uma experiência de um homem. E por causa de ter entendido o propósito dessa dor, ele não diz eu, ele diz um homem, não sei se no corpo ou fora dele. Esse homem teve uma experiência tão linda, tão maravilhosa, e ele foi ao terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis, coisas que eu não posso contar,
coisas indizíveis, coisas que na terra não tem o que se possa comparar. E Paulo, ele começa com essa narrativa falando de coisas maravilhosas que esse homem, que ele não diz ter sido ele, recebeu, viu, ouviu e viveu. Mas por causa dessas coisas, ele também recebeu um espinho na sua carne. Paulo recebeu de Deus um espinho na carne, algo que lhe causava dor. Paulo orou algumas vezes com a sua alma bem angustiada, para que Deus o pudesse livrar daquele sofrimento. Mas a única resposta que Paulo recebia era: a minha graça, ela te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A causa da sua dor também é o propósito do poder de Deus se aperfeiçoar em você. Paulo orava e clamava e dizia para o Senhor: tira de mim essa dor, tira de mim esse espinho. E a palavra do Senhor vai dizer que era um mensageiro de Satanás que vinha até ele para esbofeteá-lo, para confrontá-lo. E ele orava, e a única resposta que ele recebia era: a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. Porque se Paulo, se eu tiro de você esse espinho, se eu tiro de você, se eu removo de você essa dor, pode ser que o seu coração fique ensoberbecido e você saia do propósito que eu tenho para a tua vida. Então eu até te fiz viver coisas inefáveis, eu até te proporcionei coisas maravilhosas, eu até te trouxe para muito perto de mim, e você viveu uma intimidade nunca vivida por alguém nessa terra. Mas você precisa entender que mais do que tudo isso é a minha graça na tua vida. Você também precisa ter uma fraqueza, Paulo. Você também precisa ter uma dor. Você também precisa ter um sentimento de dependência. Você também precisa, Paulo, entender todos os dias que apesar da nossa intimidade, que apesar de tudo que eu fiz por você, que apesar do teu chamado ser tão grande, você precisa depender de mim todos os dias. Você precisa entender que você é dependente. Que você só foi chamado porque tem uma graça minha sobre você. E é por isso, Paulo, que eu não vou curar a sua dor. Mas eu vou dar para ela um propósito. Eu vou dar para ela um sentido. E o sentido da sua dor, Paulo, é que em meio à sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. É que em meio às suas dores, o meu nome é glorificado. É que em meio às situações difíceis que você passa, o meu nome é exaltado na tua vida. Então não importa a causa da tua dor, não importa o quanto ela te machuque, a minha graça, ela te basta. A minha graça é suficiente para te manter de pé, para te manter vivo, para te manter próximo. Porque se eu te coloco numa caixinha, numa redoma, se eu te protejo totalmente das dores da vida, Paulo, eu perco você.
você se distancia, você vai para longe. E eu prefiro, Paulo, você com dores, mas dependente de mim, entendendo que a minha graça te basta, entendendo que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, entendendo que tá doendo, mas eu tô contigo. Tá doendo, mas eu sou contigo. Tá doendo, mas você tá perto de mim. E tem dores, queridos, que não vão ser curadas. Mas nem por isso elas deixam de ter um propósito. Nem por isso elas deixam de ter um sentido no céu. Nem por isso elas deixam de ter um nome no céu. E foi assim na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Marta e Maria mandam chamar Jesus quando Lázaro fica enfermo. E o mensageiro chega. E quando ele chega, ele diz para Jesus: está enfermo Lázaro, a quem tu ama, irmão de Maria, irmão de Marta, aquela casa que você tem comunhão, aquela casa que está na tua presença todos os dias, foi acometida por uma dor e por uma enfermidade. E a palavra do Senhor vai dizer que o mestre, ele não corre ao encontro de Maria e de Marta e de Lázaro, mas ele só vai quando ele tem certeza de que a dor piorou. Ele só se move quando ele tem certeza de que a dor mudou de nível. Porque quanto maior é o nível da sua dor, maior é o poder que Deus vai manifestar na sua casa e na sua família. E aí quando Jesus entende, mudou de nível. Agora, eles já não podem realmente fazer mais nada. Agora chegou no tempo de total dependência do meu poder se manifestar. Então agora eu vou começar a me mover ao encontro da sua dor. E aí Jesus começa a se mover. 2 dias depois que o homem foi lá, que falou, Jesus se levanta, chama os seus discípulos e diz para eles: vamos para Betânia, porque eu preciso acordar Lázaro, o meu amigo. E aí os seus discípulos dizem para ele: mas se ele está dormindo, não precisa da gente ir até lá. Afinal, se nós formos até lá, nós estaremos correndo um grande risco da dor não ser mais daquela casa, mas ser nossa. Mas o Senhor diz: não, ele não está apenas dormindo. Lázaro morreu. A dor aumentou de nível. Já está insuportável. Já saiu do âmbito carnal, já saiu do âmbito humano. Agora é só o mover do Pai. E agora é o tempo do nome do meu Pai ser glorificado na terra. Então agora eu vou começar a me mover em direção à casa de Marta, Maria e Lázaro. Então nós precisamos entender aqui, queridos, uma coisa: que há níveis de dor que o Senhor vai nos deixar suportar sozinhos. Existem níveis de dor que nós passamos, que o Senhor vai nos deixar suportar sem que Ele se manifeste ao nosso respeito. Mas também existe um nível de dor na minha vida e na sua vida que o Senhor já não pode mais deixar de se manifestar. Então ele se levanta e ele vai ao nosso encontro. E foi assim na vida de Marta, de Maria e de Lázaro.
E o que eu acho incrível nesse texto é que Marta e Maria conhecem Jesus, têm convivência com Jesus, têm comunhão com Jesus, vivenciaram os milagres, sabem de toda a capacidade que Jesus pode realizar. E Lázaro morre e eles não esperam nenhuma manifestação de Jesus. Imediatamente pegam Lázaro e o sepultam. E quando sepultam Lázaro, a palavra do Senhor vai dizer, e há algum tempo atrás eu estava lendo essa palavra, e o Senhor trouxe isso ao meu entendimento, que quando Jesus chega, Lázaro não está apenas morto há 4 dias, mas ele está morto e sepultado há 4 dias. Ou seja, assim que Lázaro morre, Marta e Maria já desistem do que Jesus poderia ou não fazer. Mandei chamar, mas ele não veio. Então, se ele não veio, eu não quero ficar com essa dor aqui dentro de mim. Eu não quero ficar com essa dor visível dentro da minha casa. Então, eu não vou esperar para ver se ele vai se manifestar amanhã ou se ele vai manifestar depois. Eu chamei, ele não veio, vou sepultar. Sepulta. Esquece. Coloca uma terra por cima, e aí não é mais visível. E sabe o que a gente faz, queridos? A gente mascara a nossa dor. A gente esconde a nossa dor. Porque a gente está achando que Jesus não vai vir. Quando é o tempo da gente conviver com a dor, enquanto ele não se manifesta. E aí eles sepultam. Quando eles sepultam, Jesus chega 4 dias depois do sepultamento. E nós conhecemos a história. Marta corre ao encontro de Jesus. Enquanto a casa dela estava bem, enquanto estava tudo bem, Maria estava sempre aos pés. A Marta estava sempre ocupada. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo na minha casa, não tem ninguém enfermo, não tem ninguém doente, ninguém foi embora, ninguém me deixou, ninguém morreu. Então deixa quem quiser buscar. Eu vou ficar cuidando das minhas coisas. Ah, mas quando apertou, Marta, quando sabe que Jesus está chegando, sai correndo ao encontro dele. E aí a gente pensa, ela foi dizer que quer Jesus. Não, ela foi cobrar dele. Ela foi dizer para ele, se o senhor tivesse vindo quando eu chamei, a minha dor não tinha chegado nesse nível. Se o senhor tivesse vindo imediatamente quando eu chamei, a minha dor, a minha casa, a minha família não tinha chegado nesse estágio. Mas talvez se Marta tivesse corrido para Jesus, enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo ok. Mas é isso que a gente quer fazer, queridos. A gente quer cuidar de nós. A gente quer cuidar da nossa casa. A gente quer cuidar dos nossos interesses. A gente quer cuidar da nossa vida. A gente quer cuidar do meu propósito, do meu sonho, daquilo que eu penso em fazer, de conquistar e conquistar e conquistar. Tá tudo bem. Tá tudo ok na minha casa. Mas quando a enfermidade chega, quando a dor chega, quando a morte chega, a gente se acha no direito de cobrar alguma coisa de Jesus. A gente se acha no direito de dizer para ele, você tem que fazer alguma coisa por mim. Se você não tivesse deixado de chegar nesse nível, eu não estaria sentindo a dor que eu estou sentindo hoje. Mas sabe o que Jesus está nos dizendo nessa noite? Busque a mim primeiro. Porque quando você busca primeiro as minhas coisas, quando a dor chega, você entende. Quando a dor chega, você procura para ela um propósito. Quando a dor chega, você não fica me culpando de estar sentindo o que você está sentindo, de estar passando pelo que você está passando.
Foi assim que Marta fez. Viveu a vida dela. Fez o que ela quis, no tempo que ela quis. Mas quando a dor chegou, ela procurou Jesus para culpar. Mas Maria fica sentada. Marta corre para culpar Jesus. Maria conhece Jesus. E ela fica sentada, serena. Porque ela sabia quem era o mestre. Ela conhecia dele. Ela tinha intimidade com ele. Ela buscou estar na presença dele. E quando você busca a presença do Pai, ainda que você sinta a dor da tribulação que chegou, você tem calma para sobreviver naquele tempo. Você tem tranquilidade do Espírito para passar por aquele tempo de dor. Assim foi na vida de Maria. Maria não saiu correndo. Jesus está aí, vou sair correndo. Não, ela espera ele chamar. Ele me conhece. Eu tenho intimidade com ele. Ele sabe do que eu estou sentindo. Então, se ele me ama, e eu sei que ele me ama, ele vai me chamar. Ele vai me chamar para perto. E aí Marta vai lá e chama Maria. Maria vai até Jesus. E ela diz as mesmas palavras de Marta. As palavras são as mesmas, mas a atitude é diferente. Porque Maria estava acostumada a estar aos pés de Jesus. Maria sabia que a intimidade dela era estar aos pés de Jesus. Maria continua mostrando para Jesus: mesmo em meio à minha dor, eu dependo de ti. E como sinal da minha dependência, eu quero continuar aos seus pés. Eu me humilho diante de ti, mesmo em meio à dor que a minha casa está passando. Ao invés de culpar Jesus, Maria vai até ele. E parece que com uma graça no falar ela diz: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não é porque a morte dele, a culpa é tua, não. É porque eu conheço o seu poder. Eu conheço o que você pode fazer. Eu não estou dizendo que o Senhor tinha que estar aqui porque eu chamei. Eu estou dizendo que se o Senhor estivesse, Ele não tinha morrido, porque eu conheço o seu poder. Eu tenho intimidade contigo para saber quem o Senhor é. Independente se o Senhor chegou antes, se o Senhor chegou agora, ou se ao meu ver o Senhor chegou depois. E aí quando Jesus vê a humilhação de Maria, vê o sentimento de Maria, Jesus chora com Maria. Jesus não chora com Marta, mas com Maria ele chora, porque ele vê que mesmo em meio à dor, Maria continua na dependência dele. Maria continua glorificando e exaltando e declarando quem ele é. Quem somos nós, enquanto não conhecemos a causa da nossa dor? Quem somos nós, enquanto não encontramos a cura para a nossa dor? Porque Marta e Maria encontram com Jesus sem saber o que ele vai fazer. E as duas têm reações diferentes. E o Senhor está nos perguntando nessa noite: qual é o tipo de atitude que você tem quando você encontra aquele que pode ter curado ou não a sua dor? É uma atitude de acusação ou é uma atitude de adoração, porque você sabe quem ele é? Qual é a sua atitude no meio da dor? Qual é a sua atitude quando a sua dor mudou de nível, quando já está insuportável e você ainda não viu a manifestação de Deus ao seu favor? Você acusa ou você adora? Você se levanta para falar que se ele estivesse ali, você não tinha chegado àquele nível? Ou você continua adorando a ele, mesmo em meio às suas dificuldades? Quem é você, enquanto você ainda não conheceu a causa da sua dor? Enquanto você ainda não recebeu a cura para a sua dor? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós?
Ao ver Maria se derramar, Jesus chora junto com ela e diz para ela: aonde você colocou ele? Aonde vocês colocaram? Aonde você escondeu a sua dor? Aonde você maquiou a dor que você tem sentido? Porque você não tem sido capaz de se derramar aos meus pés. Você não tem sido capaz, porque com certeza, querida, Marta, ela era mais velha e ela tomava a decisão. E ela não conhecia Jesus, então ela fala: vamos sepultar logo de uma vez, porque assim a gente não fica aqui olhando para essa dor. E aí Jesus está perguntando: aonde você escondeu a sua dor? Porque você não quer se humilhar. Porque você não quer depender. Porque você quer resolver sozinho. Porque você quer fazer do teu jeito. Jesus começa a perguntar: aonde vocês o sepultaram? Aonde vocês o colocaram? Como é que você tem lidado com a sua dor? Você tem se apresentado com ela para Jesus, como fez Ana, como fez Marta, como fez Maria? Ou você tem feito como Marta? Esconde, bota debaixo do tapete, sepulta, acusa Jesus pela dor que você está sentindo, quando você sequer ter intimidade com Ele, ou você derrama a sua vida diante do altar, apresenta para Ele a sua dor, declara para Ele a sua total dependência, diz para Ele: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter curado. Sabe por quê? Porque eu te conheço. Qual é a atitude que você tem tomado em meio à dor? Você tem buscado um propósito para ela? Ou você tem apenas se agarrado à causa dela? Ou você tem escondido a dor que você tem sentido? Essa noite, queridos, o céu ele está nos perguntando. Ele está nos dizendo: encontre um propósito em meio à sua dor. E para encontrar um propósito em meio à dor, você precisa tirar os olhos de si. Você precisa tirar os olhos da sua vida e começar a olhar para o céu. E começar a olhar para o dono da sua vida. Para aquele que dá sentido aos seus dias. Porque enquanto você olha apenas para você, você está agarrado à dor que você tem sentido. E a única coisa que ela tem feito na sua vida é te paralisado e te impedido de avançar. Te impedido de prosseguir e encontrar aquilo que o céu estabeleceu para a sua casa. Mas nessa noite, o céu nos convida a colocar os nossos olhos nele. O céu nos convida a buscar nele um propósito, um sentido e não apenas uma causa. Comece a perguntar para o Senhor: qual é o propósito da dor? Qual é o propósito do que eu estou sentindo? Qual é o propósito do que eu estou passando? Qual é o propósito da minha esterilidade? Qual é o propósito do meu abandono? Qual é o propósito da minha rejeição? Qual é o propósito da minha falta? Qual é o propósito do sentimento, da angústia, da ansiedade que tem tomado conta do meu ser? Qual é o propósito? O que é que o Senhor quer fazer a partir daqui? Busque intimidade com Ele, queridos. Busque intimidade. Se a sua casa está passando por uma situação difícil, busque intimidade. Busque nele um propósito. Busque nele um sentido. Agora, se vai tudo bem na tua casa, não deixe de buscá-lo. Não deixe de estar na presença dele. Não deixe de conhecer mais dele, para que quando o dia mau chegar, você tenha a tranquilidade de saber que ele é seu amigo, que ele te ama e que você pode recorrer a ele. Para que você tenha a segurança de entender
Se ele fizer, como diz a música, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele tem um propósito na minha dor. Ele tem um propósito na minha perda. Ele tem um propósito na minha angústia. Ele tem um propósito. Jesus, ele vai ao encontro do sepulcro. E ao chegar ali, ele diz: tirai a pedra. E aí Marta responde para ele: Jesus. Marta que falou para ele: eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que o que o Senhor pedir, ele vai fazer. Eu sei. Quem muito sabe, nada sabe, querido. Quem muito sabe, nada conhece. Quem muito diz que sabe, nada tem. E Marta começa a dizer: eu sei que tudo podes, e eu sei que o que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Mas quando Jesus diz: tirai a pedra, ela é a primeira a dizer: pra quê? Pra que tirar a pedra? Pra quê? Pra que remover tudo isso? Pra que mexer de novo com tudo isso? Já estava tudo tão bem, já estava tudo tão quieto. Pra quê? Pra que me fazer sentir essa dor novamente? Pra que me fazer visualizar de novo aquilo que eu já sepultei, aquilo que eu já enterrei? Pra quê? É porque eu quero curar. É porque eu quero dar sentido. É porque eu quero ver a minha glória se manifestar na tua vida. É porque eu preciso cumprir o propósito do Pai. O propósito do Pai é que o meu nome seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Então tira essa pedra. Tira e deixa ele mexer. Tira e deixa ele mover. Tira e deixa a tua dor ouvir a voz dele chamando. Tira a pedra. E deixa ele dar sentido. Deixa ele dar propósito. Deixa ele mexer. Deixa ele mexer. Deixa ele chamar pelo nome. Deixa ele chamar pelo nome.